fazer um vídeo para a playlist da bariátrica sobre depressão pós-bariátrica, né? E me veio isso porque, através desse vídeo que eu fiz para a bariátrica, contando a minha experiência com a depressão, eu lembrei que há um tempo atrás, 1 ano ou 2 atrás, eu fiz uma live no Facebook falando sobre suicídio. E essa live deu bastante repercussão e tal. Eu vou até ver, quem não tem meu Facebook, eu vou deixar embaixo na descrição. Eu vou ver se eu reposto ela, se eu compartilho ela novamente. Que fala mais sobre as estatísticas e tal. E agora, desde o final do ano passado até agora há poucos dias atrás, tem acontecido uma coisa que eu tenho visto no YouTube mesmo, em redes sociais, que é suicídio entre líderes religiosos, né? Eu não quero citar aqui nenhuma instituição religiosa, nenhuma igreja, nenhuma religião, por isso que eu falei líderes religiosos. Mas por que isso me chamou a atenção? Porque normalmente, a fé, a religião em si, que você, dependendo da religião que você acredita, ela acaba sendo um escudo contra o suicídio, porque na grande maioria das religiões se crê que o suicídio é um pecado, é um ato errado, então isso acaba, ou deveria acabar, blindando a pessoa que tem essa fé e que acredita nisso, que se ela tirar a própria vida, ela está cometendo um erro, um pecado, alguma coisa que desagrada a Deus, ou a divindade que ela crê, enfim. Então isso deveria a ela, né? Porque se eu creio que aquilo que aquele em quem eu acredito, ele não concorda com esse ato, então para não desagradá-lo, eu não vou fazer. Não é assim? Né? É pecado, é isso, é aquilo, seja o que for, seja o nome que as pessoas dão em cada religião, se chama de uma forma, de um jeito, independente, eu não estou aqui para falar de religião. Mas assim, foram que veio a mídia, né, que veio à tona, foram 4 ou 5 líderes que tiraram a sua vida assim, muito perto, em 3 meses, tipo novembro, dezembro e janeiro, vamos supor assim, foi muito próximos. E coincidentemente, para quem acredita em coincidência, todos eles foram usado o mesmo método para o suicídio. Então isso me chamou a atenção e eu resolvi falar um pouco sobre isso. Eu não acho que a gente precisa esperar chegar Setembro Amarelo para falar um pouquinho. Suicídio, depressão, essas coisas elas são tabus e elas têm que vir à tona, as pessoas têm que falar sobre elas para que mude isso tudo e que as pessoas tenham consciência de que elas não estão sozinhas e que elas, na sua grande maioria das vezes, elas estão doentes, e doentes elas necessitam de médico e às vezes até de remédio para conseguir sair dessa doença, amenizar e controlar e deixar ela legal. Então, rapidinho, eu vou passar só algumas estatísticas que eu, da primeira vez, já me alarmei, e eu não vou me aprofundar, porque se você tiver interesse, eu deixei tudo muito detalhado na live, que eu vou recompartilhar. Então, eu vou deixar meu Facebook, vocês entram lá, tá bom? A OMS diz que a cada 40 segundos alguém comete suicídio no mundo. 40 segundos. Agora a gente está com 4 minutos e 25 segundos. Quantas pessoas se mataram? Somente nesse período de tempo que a gente está conversando. Para mim isso é muito alarmante. E pior, dentro desses suicídios que realmente acontecem, que as pessoas realmente conseguem chegar à via de fato, 10 a 20 tentativas são feitas. Então, poderia ser muito maior a quantidade. O Brasil está no 8º, o índice está em 8º, é o 8º país com maior número de suicídio.
ele teve 11.821 casos de suicídio, enfim, né? O ano de 2015, parece que é essa pesquisa aqui, 2015 ou 2016. Em oitavo, primeiro lugar é a Índia, segundo é a China, terceiro Estados Unidos, se eu não me engano. Mas é muito complicado, sabe? Aí eu pergunto, o que leva uma pessoa que acredita que o suicídio é algo errado a cometer o suicídio, se não uma doença? Não é? Porque eu acredito que ninguém com uma consciência e com uma mente sã vai tentar contra a sua própria vida, vai pendurar uma corda e se enforcar, ou vai tomar remédio, enfim, não interessa a forma, mas ela não vai tirar sua própria vida simplesmente pelo fato de que ela acredita que não tem necessidade daquilo, que tudo acontece, ela tá sã, ela tá sabendo, ela tá pensando e tudo. Depressão, ela é uma doença física, assim como enxaqueca, assim como câncer. Mas o que acontece é que a maioria dos líderes religiosos, eles não podem demonstrar que eles estão deprimidos, que eles estão enfrentando esse processo de depressão, que muitas vezes esse processo começa justamente porque eles não podem expor aquilo que eles estão passando. Muitas vezes eles não têm um amigo em quem eles podem chegar e falar assim, olha, eu tô vivendo um problema, eu tô me sentindo assim, de repente eu tô vivendo um problema conjugal, eu tô vivendo um problema financeiro, eu tô vivendo, não importa, eu tive um diagnóstico de uma doença e isso me deixou angustiado, eu tô me sentindo mal, você entendeu? Porque parece que as pessoas que têm uma religião e que seguem, principalmente aqueles que estão nos altares, nos púlpitos, enfim, que estão à frente dessa religião, eles não têm direito de passar por tudo que uma pessoa normal passa. Eles têm que ser 24 horas por dia santos, e tem que ser 24 horas por dia felizes, e tem que estar com a vida totalmente redonda, no financeiro, no religioso, na relação, enfim. Não existe um ser humano na Terra que não tenha problema, independente da crença que ele tenha, do cargo que ele ocupe dentro dessa crença. Então, a culpa, muitas vezes, de líderes religiosos chegar num nível de depressão que eles não conseguem mais lidar consigo mesmos, entendeu? Que a doença já tomou conta de uma tal forma da mente que eles chegam ao fundo da doença, assim, a chegar ao suicídio, é justamente porque eles não têm com quem contar, eles não têm com quem conversar, e muitas vezes eles se sentem obrigados a tentar sozinhos. Poxa, mas será que a divindade que eles creem, Deus, Alá, seja lá quem for, a divindade, será que não ajuda? Ajuda. Claro que ajuda, óbvio que ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E muitas vezes os próprios membros e até aqueles que estão assim acima na hierarquia dentro daquela religião, eles aprisionam de certa forma a mente dos seus líderes de uma tal forma a ponto de que eles não podem demonstrar o que sentem, não pode nada, porque eles têm que aparecer, eles têm que ter uma postura e têm que ter uma vida e não sei o que, blá 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 blá, né? Porque não deixa de ser ser humano, não deixa de ter todos os problemas que todo mundo tem, mas que ele não pode demonstrar, que ele acaba tentando tanto que ele chega a um ponto que ele não consegue. Ele não consegue. E chega às vias de fato. Depressão, ela vamos dizer, religião, crença, fé, não é um antídoto que deixa você imune a ter essa doença. E nenhuma outra. Se a pessoa está no altar ou se a pessoa está no banco, que eles falam, como se costuma dizer, se a pessoa está dentro de uma religião ou fora dela, ela tem a mesma predisposição de ser acometida de qualquer tipo de doença, inclusive a depressão. Quase 100% dos casos, 90% dos casos de suicídio, as pessoas
estavam em algum grau deprimidos ou com algum outro tipo de transtorno mental. Então, é uma doença. Ninguém premedita a sua morte por livre e espontânea vontade, porque quer. Hoje eu acordei, não quero mais viver, vou lá e vou me matar. Não é assim. Muitas vezes, com certeza, todo mundo deu sinais que às vezes a gente que está perto dessas pessoas não conseguimos enxergar. Muitas vezes a gente não consegue decifrar os sinais. Tipo, a pessoa começa a falar: ai, minha vida não tem mais sentido, eu não vejo mais sentido para isso, eu já não me sinto mais valorizado, eu acho que eu não tenho mais nada para acrescentar nesse mundo. E a gente ouve isso das pessoas, mas muitas vezes a gente leva isso no tom da brincadeira, da ironia, e fala assim: para com isso, você é especial sim, blá blá blá. Mas a gente não se atina que aquilo é um pedido de ajuda. Tipo, olha, eu tô me sentindo assim, o que eu faço? Eu não quero me sentir assim. Então, eu acho que em vez de a gente ficar cobrando uma santidade, cobrando uma vida 100% íntegra, seja de quem for, colocando um peso nas costas muito maior do que a pessoa possa carregar, entendeu? Porque problemas todo mundo tem, ninguém entra numa religião e os problemas ficam do lado de fora. Pelo contrário, eles vêm junto com você e você vai aprender, de repente, na religião, a como lidar com os problemas. Mas quando a pessoa, ela não tem com quem compartilhar, ela não pode compartilhar com outras pessoas os seus problemas, ela começa a se fechar dentro de um casulo. E chega uma hora que ela entra tanto dentro de si mesma que ela realmente acredita que para ela não tem mais jeito, que a vida já não faz sentido, que ela muitas vezes está em cima do púlpito pregando e falando coisas que ela não está sentindo, e que isso muitas vezes ela mesma se culpa e se julga como sendo a pior pessoa do mundo, e que então, como não tem situação, que ela não tem saída, a melhor coisa é tirar a sua vida. Porque a maioria dessas pessoas pensam que, além de estar sendo culpado pelas suas mazelas, elas ainda muitas vezes se culpam pelas mazelas dos outros, por estar se sentindo mal. Então eu acho que esse é um assunto que tem que ser tratado sim. Se alguém de vocês está passando por alguma dificuldade, que não é comum, de repente, é como eu disse no outro vídeo, você gosta muito de ler. Você tem prazer em ler. Toda hora você está com um livro na mão e está folheando, está vendo. Você gosta muito. E de repente você vê que esse amigo seu que come o livro, ou você mesmo, percebe que isso daqui, que você amava tanto, vai perdendo a cor. Você não tem mais vontade mais de ler. Você não quer mais ler. Você não quer mais. Isso não faz mais parte da sua vida. Tipo, tanto faz. Tem alguma coisa errada. Se você conhece alguém que está numa situação assim, tenta conversar, mostrar o caminho de que ela não é a única pessoa que se sente assim e que existe tratamento, e que isso é uma doença e que, como qualquer outra, ela pode se cuidar, se tratar e ficar bem, e que você se coloque à disposição dela para o que ela precisar, porque muitas vezes eles se sentem muito sozinhos, mesmo estando acompanhado de 300 mil pessoas, mas a gente se sente sozinho. Então, que sirva de alerta, que a gente possa hoje conversar um pouquinho sobre isso com as nossas famílias, com os nossos filhos, com nossos pais, com nossos cônjuges, que a gente possa realmente prestar atenção nas pessoas que estão em volta, para que a gente não tenha uma notícia ruim amanhã dizendo que uma pessoa que a gente gosta e que a gente admira chegou ao ponto de cometer suicídio. Ninguém comete suicídio por vontade própria para chamar atenção. Sempre tem algum motivo muito pior por trás. E sempre eles deixam um recadinho. Sempre dão sinais. Sempre, sempre, sempre. Que a gente possa estar realmente atento aos sinais para poder ajudar. E o intuito desse vídeo é simplesmente, se eu conseguir alcançar uma pessoa, uma só,
uma única pessoa, que de repente consiga com essas palavras pensar assim, eu tô passando por alguma coisa que não tá certa, e essa pessoa procurar ajuda, e essa ajuda conseguir tirar ela desse quadro, já valeu a pena tudo. Se de repente você é sozinho, não tem com quem conversar, existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Tem um número de telefone que você pode estar ligando e você vai estar falando com pessoas que são qualificadas para te ouvir e te orientar. O número é 141, o telefone é 141, telefone da CVV, Centro de Valorização à Vida. Então, dá uma entradinha lá no site também da CVV, eu vou deixar tudo isso na descrição, que é www.cvv.org.br. Lá tem o campo, se você quer ser um voluntário, lá fala tudo certinho como você faz para se tornar um voluntário, se você tem esse desejo de ajudar o outro e de repente não sabia como, de repente a CVV é aí um ponto de partida para você. Eu espero realmente, do fundo do meu coração, que tenha sido entendido, né? Eu vou colocar a vinheta sem música nesse vídeo, só a vinheta, realmente é para chamar atenção, né? Vamos conversar sobre isso e vamos tentar, cada um conseguir cuidar ou ajudar uma pessoa que está em risco de chegar ao suicídio, já está maravilhoso. Quantos bilhões nós somos? Quantos bilhões nós poderemos ajudar, não é mesmo? Então, se você gostou do assunto, né, compartilhe esse vídeo. De repente você tem uma pessoa que você acha que está passando por isso e você não sabe como chegar, de repente esse vídeo pode ajudar ela a procurar a CVV, por exemplo, tá bom? Então você compartilha, se inscreve, deixa o seu like, vou deixar o meu e-mail, se você quiser desabafar, pode contar comigo. E se tiver alguma coisa que vocês queiram perguntar, ou saber, ou questionar, deixem aí nos comentários que eu vou responder a todos, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos, eu sei que o vídeo ficou longo, vai ficar quase 20 minutos, mas não é um assunto pra gente conversar em 5 minutos. Fiquem com Deus e que no próximo a gente possa ter coisa boa pra contar, tá bom? Muito obrigada e até mais.